Em primeiro lugar, quero abraçar o povo brasileiro, né, nesse momento crucial da sua história. Porque, na verdade, nós estamos baseados na lei e nos bons costumes, buscando tirar uma presidente eleita pelo povo, mas que nem por isso deixa de ser ré num procedimento contra as atitudes que ela tomou durante o tempo que governou o país. Eu quero dizer mais ainda, eu fui membro do PT, não fui fundador. Eu fui convidado pelo Plínio de Arruda Sampaio para com ele ingressar no PT. Achei que o programa do PT merecia realmente, né, a nossa presença, e não apenas a nossa palavra, e concordei com o Plínio e ambos entramos numa sessão tranquila da Assembleia Legislativa no Partido dos Trabalhadores. Pensávamos uma coisa, mas a realidade foi bem outra, porque na verdade o PT não estava e não está interessado na grandeza do país. Ele está interessado em engordar o bolso de seus participantes. De modo que, a partir daí, eu saí do PT e lamento que essa história, né, que é muito triste para um partido político e mais triste ainda para um país como o Brasil, que venha à baila. Mas ele precisa vir à baila. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, né, por debaixo do pano, né, que se procura estender e ocultar da opinião pública brasileira. Bom, eu acho que eu estou participando, né, de mais uma luta, que é uma luta pela democracia no país. Tá? É mais uma luta que nós estamos fazendo. Né? Eu encontrei, né, eu estava mais ou menos afastado da liderança política quando me foi apresentada a petição, né, elaborada pela professora Janaína Pascoal, onde estava muito claro aquilo que eu pensava. Parece que nós tivemos uma conversa preliminar, desse pedido de impeachment. E eu vejo isso, então, uma folha de papel, escrita por uma advogada, né, e com o apoio de muitos brasileiros, né, estamos modificando a vida política do Brasil. Né? Eu acho que o impedimento da Dilma e a sua retirada da presidência da República é uma coisa que se impõe ao país, porque o país não pode conviver com a corrupção. E o que é o governo, ou foram os governos de Dilma? Governos de corrupção, onde o partido se refastelou na corrupção e na busca de fortunas. Como é que uma pessoa que mora num recinto de 30 metros quadrados, depois de alguns anos, tem milhões de reais, né? Os filhos, né, também seguiram o mesmo caminho? Como é que isso acontece? Isso acontece, isso tem um nome. Eu sempre digo, vocês querem saber, né, os autores da corrupção no Brasil? Vejam as grandes fortunas, como é que elas surgiram. Né? E as grandes fortunas surgiram, como surgiu a fortuna, né, dos militantes da cúpula do PT. Porque eu acho que tem que se fazer uma diferença entre a cúpula e o partido. Eu acho que o partido tem muita energia no sentido de lutar contra esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E ao contrário, o que fez o PT, né, na sua, vamos dizer assim, direção mais alta, foi exatamente buscar o enriquecimento de cada um
da maneira que eles puderam receber essa posição. As entidades internacionais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não têm nenhum poder de corrigir aquilo que acontece num determinado país. Eles não têm esse poder. Isso é feito apenas para, vamos dizer assim, mostrar ao mundo que se está maltratando uma figura e os seus correligionários, o Lula e os seus correligionários. Isso é uma maneira de mistificar a opinião pública. Eu pertencia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e lá a comissão nunca, em nenhum momento, cuidou de problemas políticos dos países membros da Comissão Interamericana. Eu acho que quem abrir a Constituição ou abrir a lei que regulamenta essa questão da corrupção, a verificar que se está processando aquilo que a lei determina. E a lei determina, primeiro, o afastamento da Dilma e depois, evidentemente, a sua retirada do cenário político brasileiro. Eu acho que o país já sofreu muito, mas muito, na mão daqueles que se erigiram em donos desse país. Eu nunca tive dono, acho que vocês também nunca tiveram donos. E nós somos sujeitos, até agora, ou até pouco agora, né, à vontade e ao desejo de um punhado de pessoas que se dizem brasileiros, mas que na verdade querem usar o Brasil para seu benefício próprio e não usar o seu sacrifício próprio para o Brasil. Esse processo, esse procedimento, evidentemente, vai cair, né, na mão dos senadores da República. Eles são os juízes, né? O ministro Lewandowski é apenas o presidente dessa comissão constituída de senadores. Ele não pode modificar, né, aquilo que os senadores determinam e aquilo que a defesa e a acusação concordam. Ele é apenas o dirigente do processo. O processo tem hora para começar, hora para terminar, a defesa tem tanto tempo, a acusação tem tanto tempo. O presidente, naturalmente, deverá verificar se o que dizem defesa e acusação merece realmente ser vamos dizer assim, o miolo da decisão do Senado brasileiro. Eu acho que os senadores do Brasil, eu acho que o relatório do senador Anastasia, eu acho que o que está escrito lá, eu subscrevo embaixo. Eu acho que não há dúvida nenhuma, né? A presidente Dilma cometeu crimes que estão escritos na lei penal e na lei de responsabilidade fiscal. E ela tem de responder, porque o Brasil não está mais nas mãos do PT. O Brasil está hoje na mão dos brasileiros. E os brasileiros querem a punição daqueles que saíram da boa estrada e entraram no proveito próprio de suas pessoas e de seus amigos e parentes. Vamos acabar com essa questão. Vamos considerar o Brasil como uma nação democrática. E uma nação democrática não pode conviver com ladrões. O bolso de seus participantes. De modo que, a partir daí, eu saí do PT e lamento que essa história, né, que é muito triste para um partido político e mais triste ainda para um país como o Brasil,
que venha à baila, mas ele precisa vir à baila. Ele precisa, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né, por debaixo do pano, né, que se procura estender e ocultar da opinião pública brasileira. Bom, eu acho que eu estou participando, né, de mais uma luta, que é uma luta pela democracia no país. Tá? É mais uma luta que nós estamos fazendo. Né? Eu encontrei, né, eu estava mais ou menos afastado da liderança política quando me foi apresentada a petição, né, elaborada pela professora Janaína Pascoal, onde estava muito claro aquilo que eu pensava. Parece que nós tivemos uma conversa preliminar, desse pedido de impeachment. E eu vejo isso, então, uma folha de papel, escrita por uma advogada, né, e com o apoio de muitos brasileiros, né, nós estamos modificando a vida política do Brasil. Né? Eu acho que o impedimento da Dilma e a sua retirada da presidência da República é uma coisa que se impõe ao país, porque o país não pode conviver com a corrupção. E o que é o governo, ou foram os governos de Dilma? Governos de corrupção, onde o partido se refastelou na corrupção e na busca de fortunas. Como é que uma pessoa que mora num recinto de 30 metros quadrados, depois de alguns anos, tem milhões de reais, né? Os filhos, né, também seguiram o mesmo caminho? Como é que isso acontece? Isso acontece, isso tem um nome. Eu sempre digo, vocês querem saber, né, os autores da corrupção no Brasil? Vejam as grandes fortunas, como é que elas surgiram. Né? E as grandes fortunas surgiram, como surgiu a fortuna, né, dos militantes da cúpula do PT. Porque eu acho que tem que se fazer uma diferença entre a cúpula e o partido. Eu acho que o partido tem muita energia no sentido de lutar contra esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E ao contrário, o que fez o PT, né, na sua, vamos dizer assim, em primeiro lugar, quero abraçar o povo brasileiro, né, nesse momento crucial da sua história. Porque, na verdade, nós estamos baseados na lei e nos bons costumes, buscando tirar uma presidente eleita pelo povo, mas que nem por isso deixa de ser ré num procedimento contra as atitudes que ela tomou durante o tempo que governou o país. Eu quero dizer mais ainda, eu fui membro do PT, não fui fundador. Eu fui convidado pelo Plínio de Arruda Sampaio para com ele ingressar no PT. Achei que o programa do PT merecia realmente, né, a nossa presença, e não apenas a nossa palavra, e concordei com o Plínio e ambos entramos numa sessão tranquila da Assembleia Legislativa no Partido dos Trabalhadores. Pensávamos uma coisa, mas a realidade foi bem outra, porque na verdade o PT não estava e não está interessado na grandeza do país. Ele está interessado em engordar. A direção mais alta foi exatamente buscar o enriquecimento de cada um da maneira que eles puderam receber essa posição. As entidades internacionais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não têm nenhum poder de corrigir
aquilo que acontece num determinado país. Eles não têm esse poder. Isso é feito apenas para, vamos dizer assim, mostrar ao mundo que se está maltratando uma figura e os seus correligionários, o Lula e os seus correligionários. Isso é uma maneira de mistificar a opinião pública. Eu pertencia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e lá a comissão nunca, em nenhum momento, cuidou de problemas políticos dos países membros da Comissão Interamericana. Eu acho que quem abrir a Constituição ou abrir a lei que regulamenta essa questão da corrupção, a verificar que se está processando aquilo que a lei determina. E a lei determina, primeiro, o afastamento da Dilma e depois, evidentemente, a sua retirada do cenário político brasileiro. Eu acho que o país já sofreu muito, mas muito, na mão daqueles que se erigiram em donos desse país. Eu nunca tive dono, acho que vocês também nunca tiveram donos. E nós somos sujeitos, até agora, ou até pouco agora, né, à vontade e ao desejo de um punhado de pessoas que se dizem brasileiros, mas que na verdade querem usar o Brasil para seu benefício próprio e não usar o seu sacrifício próprio para o Brasil. Esse processo, esse procedimento, evidentemente, vai cair, né, na mão dos senadores da República. Eles são os juízes, né? O ministro Lewandowski é apenas o presidente dessa comissão constituída de senadores. Ele não pode modificar, né, aquilo que os senadores determinam e aquilo que a defesa e a acusação concordam. Ele é apenas o dirigente do processo. O processo tem hora para começar, hora para terminar, a defesa tem tanto tempo, a acusação tem tanto tempo. O presidente, naturalmente, deverá verificar se o que dizem defesa e acusação merece realmente ser vamos dizer assim, o miolo da decisão do Senado brasileiro. Eu acho que os senadores do Brasil, eu acho que o relatório do senador Anastasia